5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Nathalie Caroline Paz, da Vila Militar. Daí, Nathalie, a música que você pediu. Muito legal! E você também pode fazer como a Nathalie. Entrar aqui no canal do YouTube do professor Cláudio Neto, fazer a sua inscrição e pedir a sua música. Hoje nós estamos comemorando 6.409 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série de Sociologia. No tópico anterior, eu adiantei sobre a sociologia compreensiva de Weber e coloquei alguns exercícios que até corrigi alguns e deixei alguns para a nossa aula ao vivo. Então, agora vamos para a complementação. Vamos saber como é a visão de Marx, Durkheim, Weber, as relações, ou melhor, sobre as relações entre indivíduos e sociedade, onde concordam e discordam sobre esse tema. Legal? Então, entre os estudiosos que se preocupam em analisar a relação do indivíduo com a sociedade, nós destacamos esses três aqui. Também tem o Norbert Elias e o Pierre Bourdieu, que a gente vai deixar para um outro momento. Então, vamos começar falando sobre Karl Marx, onde os indivíduos, segundo ele, devem ser analisados de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais, já que produzem sua existência em grupos. O homem primitivo, segundo ele, diferenciava-se dos outros animais não apenas pelas características biológicas, mas também por aquilo que realizava no espaço e na época em que vivia, caçando, defendendo-se, criando instrumentos. Os indivíduos construíram sua história e sua existência no grupo social. Ainda, segundo Marx, a ideia de indivíduo isolado só apareceu efetivamente na sociedade de livre concorrência, ou seja, no momento em que as condições históricas criaram os princípios da sociedade capitalista. Tomemos um exemplo simples dessa sociedade. Quando um operário é aceito numa empresa, ele assina um contrato, do qual consta que deve trabalhar X horas por dia e por semana, e tem determinados deveres e direitos, além de um salário mensal. Nesse exemplo, existem dois indivíduos se relacionando: o operário, que vende a sua força de trabalho, e o empresário, que compra essa força de trabalho. Aparentemente, se trata de um contrato de compra e venda entre iguais, mas só aparentemente, porque o vendedor não escolhe onde e nem como vai trabalhar. As condições já estão impostas pelo empresário e pelo meio social. Essa relação entre os dois, no entanto, não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais, a operária e a burguesa. Eles só se relacionam, nesses casos, por causa do trabalho. O empresário precisa da força de trabalho do operário e o operário precisa do salário. Então, as condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes, com a intervenção do Estado, por meio das leis, dos tribunais ou até mesmo da polícia. Essa luta vem se desenvolvendo há mais de 200 anos em muitos países e nas mais diversas situações, porque empresários e trabalhadores têm interesses diferentes, literalmente opostos. O Estado aparece aí para tentar reduzir o conflito
criando leis que, segundo Marx, normalmente são a favor dos capitalistas. O foco da teoria do Marx está, assim, nas classes sociais, embora a questão do indivíduo também esteja presente. Isso fica claro quando Marx afirma, por exemplo, que os seres humanos constroem a sua história, mas não da maneira que eles querem. Porque existem situações anteriores que condicionam o modo como ocorre essa construção. Para ele, existem condicionantes estruturais que levam o indivíduo, os grupos e as classes para determinados caminhos, mas todos têm capacidade de reagir e a esses condicionamentos e até mesmo de transformá-los. O Marx se interessou por estudar as condições da existência do homem real na sociedade. O ponto central da sua análise está nas relações estabelecidas entre determinada classe e entre as diversas classes que compõem a sociedade. Para ele, só é possível entender a relação dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições e na complementaridade entre as classes sociais. Assim, de acordo com ele, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes, que se desenvolve à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades, oriundas, segundo ele, do estômago ou da fantasia. Bom, e o Durkheim? Bom, para esse fundador da escola francesa de sociologia, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua perpetuação. Essas regras e leis, elas independem do indivíduo e pairam acima de todos, formando uma consciência coletiva que dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Elas se solidificam em instituições que são a base da sociedade e que correspondem, nas palavras de Durkheim, a toda a crença e todo comportamento instituído pela coletividade. A família, a escola, o sistema judiciário e o Estado são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhe sustentação e permanência. O Durkheim dava tanta importância às instituições que definia a sociologia como a ciência das instituições sociais, de sua gênese e de seu funcionamento. Para não haver conflitos ou desestruturação, as instituições e, consequentemente, da sociedade, a transformação dos costumes e normas nunca é feita individualmente, mas vagarosamente ao longo de gerações e gerações. A força da sociedade, então, para ele, está justamente na herança passada por intermédio da educação às gerações futuras. Essa herança são costumes, normas e os valores que os nossos pais e antepassados deixaram, condicionando e controlando, condicionado e controlado, assim, pelas instituições. Cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Sabe também que, se não agir de forma estabelecida, será repreendido ou punido, dependendo da falta que ele cometer. O sistema penal é um bom exemplo dessa prática. Se algum indivíduo cometer determinado crime, deve ser julgado pela instituição competente, o sistema judiciário, que aplica, então, a penalidade correspondente. O condenado é retirado da sociedade e encarcerado em uma prisão, onde deve ser reeducado. Bom, na maioria das vezes não é isso que acontece, para ser reintegrado ao convívio social. Diferentemente do Marx, que vê a contradição e o conflito como elementos essenciais na sociedade, o Durkheim coloca a ênfase na coesão, na integração e manutenção da sociedade. Para ele, o conflito existe basicamente pela anomia, ou seja, a ausência ou insuficiência
da normatização das relações sociais ou por falta de instituições que regulamentem essas relações. Ele considera o processo de socialização um fato social amplo que dissemina as normas e valores gerais da sociedade, fundamentais para a socialização, por exemplo, das crianças, e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, fazendo com que a comunidade permaneça integrada e se perpetue no tempo. A sociedade e a educação dos indivíduos, então, ele acredita que cada sociedade, considerada num momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível. É inútil se pensar, então, que podemos criar os nossos filhos como queremos. Há, na verdade, costumes com os quais temos que nos conformar e, se nós os infligirmos, eles vingam-se em nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não se encontrarão em condições de viver no meio dos seus contemporâneos, com os quais não estão em harmonia, quer tenham sido criados com ideias muito arcaicas ou muito prematuras. Não importa. Tanto num caso como no outro, não são do seu tempo e, por conseguinte, não estão em condições de vida normal. O Weber, ele já acredita no seguinte, que conforme nós vimos na videoaula anterior, ele acha que esses tipos assim, de ação social não existem em estado puro, porque os indivíduos, quando agem no cotidiano, eles mesclam alguns ou até mesmo vários tipos de ação social. São tipos ideais nas construções teóricas utilizadas por esse sociólogo para analisar a realidade. Então, como nós percebemos, para o Weber, ao contrário do que defende o Durkheim, as normas, os costumes, as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas estão internalizados e, com base no que traz dentro de si, o indivíduo escolhe condutas e comportamentos, dependendo das situações que possam aparecer. Assim, essas relações sociais, elas, na verdade, elas consistem na probabilidade de que se haja socialmente com determinado sentido, sempre que uma perspectiva de reciprocidade por parte dos outros existir. Legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Peço mais uma vez muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Um beijo no fundo do seu coração e até a próxima aula ao vivo, quando faremos as correções dos exercícios do número 13, da questão 13 em diante. Então, fiquem bem e até lá.